Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes, como sempre, para partilharem este programa, para colocarem gosto, para subscreverem o canal da Rádio Transforma, que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade sem fins lucrativos. Começaremos hoje por falar de Portugal e por falar desta guerra entre Costa e Costa relativamente a um livro que Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal, acaba de publicar. O facto mais notório nisso tudo é esse livro ter concitado uma reunião de opositores a António Costa e ao governo do Partido Socialista, que demonstra até que ponto é que o livro não foi propriamente um livro de memórias, coisa que neste momento seria lamentável se fosse só um livro de memórias com referências de conversas pessoais, mas é também um instrumento de luta política que Carlos Costa coloca ao lado do PSD e da oposição ao governo socialista, de um modo geral, da oposição de direita. E, por outro lado, isso é muito importante e não tem sido dito, e é bom que se refira, é uma forma de Carlos Costa limpar a sua imagem. Não houve até hoje nenhum governador do Banco de Portugal que tivesse saído do governo do Banco de Portugal com a imagem negativa que Carlos Costa teve. Mas essa imagem negativa não corresponde à realidade, porque Carlos Costa é um dos principais responsáveis pelos grandes problemas que o país sofreu na sequência do colapso do BES. Note-se que Carlos Costa já há muito tempo que sabia que o BES estava numa situação de falência técnica. Ele, apesar de saber que Ricardo Salgado e o BES não entregavam sucessivamente ao Banco de Portugal elementos de fiscalização que tinham de entregar, pois ainda assim Carlos Costa fechou os olhos e deixou o Ricardo Salgado continuar à frente do BES para fazer as burlas que quisesse. Pior, aceitou um aumento de capital pouco tempo antes da queda do BES. E, de um dia para o outro, sem que nada o fizesse prever, pôs abaixo o BES, causando enormes prejuízos a imensos investidores, pequenos e grandes investidores, mas sobretudo pequenos investidores, gente que meteu no BES as poupanças de uma vida, e Costa foi, sem dúvida nenhuma, um grande responsável por isso. Claro que não estamos a passar as responsabilidades de Ricardo Salgado e do seu grupo nas fraudes do BES. O que estamos a dizer é que Carlos Costa, há muito tempo, há anos até, que sabia que o BES estava com graves problemas. Inclusivamente, que havia dissensões dentro do BES e que um primo de Ricardo Salgado, já há anos, que tinha retirado a confiança ao Ricardo Salgado, precisamente porque via que o Ricardo Salgado estava a dirigir mal o BES. Esse primo, José Maria Ricciardi, veio para os órgãos de comunicação social denunciar a forma como o banco estava a ser gerido, e Carlos Costa não podia ignorar essas denúncias. Mas não só a situação do BES, a situação calamitosa, já há muito tempo que tinha sido denunciada, Carlos Costa sabia perfeitamente disso e caucionou a manutenção de Ricardo Salgado à frente do BES e caucionou um criminoso aumento de capital, crime esse pelo qual é corresponsável. Infelizmente, no chamado processo crime do BES, Carlos Costa não foi acusado. O Ministério Público
colocou uma esponja sobre a atuação de Carlos Costa. No nosso entender, Carlos Costa devia ser levado a julgamento, particularmente pelo aumento de capital do BES, que ele não deveria ter permitido. Agora, perante essa péssima imagem que ele deixou, ele não só quer lavar a sua imagem, mas quer servir de instrumento para a direita, particularmente o PSD, atacarem António Costa e o seu governo. Ainda por cima, o governo de António Costa nem sequer é um governo de esquerda, é um governo de centro, um governo, diremos assim, até conservador. Mas isso não serve à direita. A direita tem de ter o PSD e os seus aliados, tem de ter alguém que faça uma política de direita pura e dura. Isto é, nomeadamente agora, o governo de António Costa taxou os lucros excessivos das grandes empresas energéticas e da grande distribuição. Este ataque ao governo de António Costa não está à margem deste facto. Os senhores do dinheiro, que estão a ganhar dinheiro ilicitamente. Repare-se que, por exemplo, a grande distribuição está a pagar aquilo que pagava aos produtores e está a vender muito mais caro aos consumidores. Fala-se, eles de vez em quando fazem promoções, o que beneficia os consumidores. Fazem, mas nunca à custa deles. Eles fazem promoções sempre à custa dos produtores. E este imposto é mais que justo. E, de uma vez por todas, o Estado português devia tomar mão na grande distribuição, que é um grande obstáculo ao desenvolvimento do país. Mas nem com este imposto, que é destinado a servir os mais pobres, a grande distribuição está contente e a direita está contente. Assistimos ao incrível de Marques Mendes dizer que António Costa devia ser investigado relativamente ao caso de Isabel dos Santos pelo Ministério Público. Bem, Marques Mendes tem uma alma tão pequenina como o seu corpo. Marques Mendes é um ignorante, é um espertalhote, é aquilo a que se chama um videirinho, e esse indivíduo que transitou do governo para um banco, sem nunca ter percebido nada dos bancos. Para o PSD, o governo serve de porta giratória para os bancos, para as instituições financeiras, para tudo aquilo que cheira a dinheiro. Nós imaginamos que é pela grande competência deles. Marques Mendes nunca teve qualquer relação com a gestão de um banco, não percebia nada disso antes de entrar para lá, mas o que ele é um espertalhote. E está todos os dias na comunicação social a atacar António Costa e o seu governo. Mas a comunicação social alinha por esse padrão de Marques Mendes. Aquilo que vemos todos os dias é uma comunicação social absolutamente indigente e moralmente repugnante. Se nós virmos, nós não sabemos o que é que se passa com a entidade reguladora da comunicação social. Se nós virmos até nisto, os noticiários, particularmente os noticiários das 8 horas da noite, até a publicidade está alinhada nos 3 canais. Na RTP1, na SIC e na TVI, eles fazem a publicidade sempre à mesma hora. As notícias são sempre as mesmas e todas elas sempre de constante ataque às medidas do governo e a qualquer problema morre uma pessoa no hospital, o culpado é o governo, é o Ministro da Saúde. É o António Costa por morrer uma pessoa no hospital público. Nos hospitais privados morre imensa gente, inclusive por recusa de assistência e incapacidade de assistência nos hospitais privados, mas disso nunca é relatado. O que é relatado é aquilo que sucede nos hospitais públicos. É isto que acontece. E esperamos que o António Costa e o seu governo, e do modo geral a esquerda, percebam que neste momento está a haver um avanço enorme da direita na comunicação social que pretende acabar com o governo de António Costa
a todo custo, porque particularmente as grandes empresas de energia que tiveram lucros escandalosos, os bancos que têm lucros escandalosos, as empresas de grande distribuição que têm lucros escandalosos, esses não perdoam a António Costa qualquer imposto extraordinário que lance sobre eles. E daqui passamos para a Ucrânia e para o míssil que caiu na Polónia. É curioso como esse míssil mostra até que ponto é que estamos nas relações entre a Ucrânia, Zelensky e os países que o apoiam. Pela primeira vez se nota claramente uma fratura nos apoiantes de Zelensky. Ao ponto de Biden ter censurado o próprio Zelensky por insistir naquilo que ele sabe que é falso, de que o míssil que caiu na Polónia era russo. A própria Polónia disse que o míssil era ucraniano. Zelensky sabe muito bem que o míssil é ucraniano. Os países bálticos sabem muito bem que o míssil é ucraniano. Estamos a referir-nos à Letónia, Estónia e Lituânia e sabem muito bem que o míssil é ucraniano. E, no entanto, incitam à guerra, deitam cada vez mais achas na fogueira para que a guerra se estenda e passe de uma guerra limitada e tradicional para o perigo de uma guerra nuclear. São doidos porque eles não sabem, os países bálticos, se houvesse uma guerra nuclear, eles já desapareciam do mapa em 3 tempos. São dirigentes completamente irresponsáveis para com os seus povos. E, felizmente, neste momento estão a acontecer negociações. Elas não são divulgadas, mas o diretor-geral da CIA e o diretor-geral dos serviços secretos russos exteriores reuniram-se na Turquia e conseguiram, entre outras coisas, assentar que não havia qualquer conflito nuclear, trocar informação para evitar conflitos graves. Decidiu-se prolongar por mais 4 meses a exportação de grãos da Ucrânia. Tudo isso são acordos muito importantes. Por outro lado, ao contrário daquilo que se diz, não houve vitória nenhuma em Kherson por parte da Ucrânia. O que houve foi um acordo para a retirada dos russos da margem direita do rio de Dnieper e, portanto, de Kherson, para irem para o outro lado do rio. Portanto, apesar da Ucrânia, apesar dos países bálticos, as conversações estão a decorrer e esperamos que sejam levadas a bom termo, até porque o próprio Biden está muito interessado nessas conversações. O próprio Biden não se esquece que daqui a 2 anos vai ter eleições e o Partido Democrático não quer perder o poder e, portanto, quer acabar com esta guerra que vai ser uma ponta de lança de Trump numa batalha eleitoral que se avizinha. Daqui passamos para o Brasil de Lula, o Brasil que voltou à ribalta no contexto mundial. Lula fez um notável discurso na Conferência do Clima, no Egito. Ele demonstrou que o Brasil vai voltar ao concerto das nações na defesa do clima, mas ele propôs, e provavelmente isso vai acontecer, que a próxima COP vai ser precisamente no Brasil, na Amazónia. Sem ter ainda tomado posse, Lula já está a governar o Brasil. Mas está em Portugal neste momento, estará amanhã também, encontra-se com António Costa, encontra-se com Marcelo Rebelo de Sousa e está a fazer aquilo que Bolsonaro não fez. Bolsonaro nunca veio a Portugal, pelo contrário, Lula, a primeira viagem que faz no exterior é a Portugal e
é no sentido de aprofundar os laços económicos, culturais, sociais, aprofundar, no fundo, as ligações entre Portugal e o Brasil, dois países irmãos. Lula está a ser atacado, mas felizmente está a resistir a todos os ataques e está a demonstrar a sua grande capacidade de estadista. O Brasil vai no bom caminho e Lula está, mais do que dar esperança aos brasileiros, está a construir a esperança dos brasileiros. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que subscrevam o canal, que partilhem, coloquem gosto e apoiem este projeto de cultura, liberdade, sem fins lucrativos.